Meu amigo personal trainer, minha amiga personal trainer, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo, porque eu ensino você, personal trainer com muito potencial e pouco sucesso, a faturar R$ 5.000 por mês trabalhando 5 horas por dia. Eu chamo isso de duplo 5, trabalhar 5 horas por dia e no final do mês você tem um faturamento de R$ 5.000. Todo o conteúdo que eu trago para você é fazer você analisar o seu negócio personal trainer, organizar o seu negócio personal trainer, criar métodos e procedimentos de atendimento para que isso fique cada vez mais fácil para você e você consiga faturar mais trabalhando menos. Porque se hoje você trabalhar 5 horas por dia só como personal trainer, você sobra tempo para que você faça outras coisas, crie outros objetivos, como criar um produto online, como fortalecer a sua marca dentro da sua academia, criar o seu projeto de small group. Então, tudo que eu colocar aqui dentro dessas aulas é voltado para você conseguir o seu duplo 5. Perfeito? Nesse conteúdo da aula 13 de hoje, nós vamos falar sobre avaliação física, como maximizar o tempo da sua avaliação física e fazer o aluno amar cada momento. Esse é o tema da aula de hoje. Nós estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube, Roberto Fernandes Personal. Se você estiver acompanhando a gente aqui pelo Instagram, já vai aqui no coraçãozinho, clica o dedinho no coraçãozinho que o Instagram coloca a bolinha lá na frente de todo mundo, para você ver que a live está acontecendo, para outras pessoas ver que a live está acontecendo. Se você clicar no aviãozinho, você pode mandar essa live para o seu amigo personal, para a sua amiga personal e com esse conteúdo fortalecer cada vez mais a nossa profissão personal trainer, para você se sentir orgulhoso não só de você atuando, mas o mercado inteiro do personal trainer atuando e tendo os clientes com bons olhos em cima da nossa profissão. Se você tiver, e daí depois você segue o perfil Roberto Fernandes Personal. Se você tiver aí no Facebook, curta a página do Facebook. Na página do Facebook também tem muito conteúdo. E se você tiver no YouTube, se inscreva no canal e clica no sininho para que você receba as notificações de quando a aula estiver acontecendo, estiver ao vivo. Perfeito? Se você tiver por aí, manda um recadinho aqui para mim. Você pode mandar um recado tanto no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Vai levar um tempinho, mas vai aparecer aqui na plataforma comigo e aí eu respondo você carinhosamente, tirando todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Vamos para a avaliação física. Como é que eu faço para a avaliação ser rápida e os nossos clientes gostarem de cada momento dessa avaliação física? Eu não sei como é que funciona aí com você, mas comigo antes eu tinha um problemão na avaliação física. Qual era esse problemão? Meus clientes não gostavam de fazer avaliação física. Não sei como é que os seus são hoje. Hoje eles gostam, mas antes eles não gostavam de fazer avaliação física. Sabe quando você tem exame final na escola? Você sabe que o exame final é determinante para saber como é que foi seu ano. Se você estudou o ano inteiro, se você foi bonitinho o ano inteiro, se você fez tudo como diz o figurino o ano inteiro, no exame final você está sossegado, tranquilo, chega aí, senta aí, vamos fazer nosso exame final. Se você escapou, não estudou, perdeu prova, tirou nota baixa durante o processo, chega no exame final, você tá tenso, você sabe que você tem que tirar nota máxima no exame final, senão você não passa de ano? Com os meus clientes era desse jeito. Chegava na hora, marcada a nossa avaliação, daqui 60 dias você lembra que vai ter avaliação. Aí ele esquecia, né? Daqui 30 dias a gente tem nossa avaliação. Esquecia de novo. Semana que vem é nossa avaliação. Putz, aí dava tremedeira, dava dor de barriga, aí queria treinar o máximo possível dentro daquela semana. Por quê? Pecou lá nas primeiras provas, pecou no processo. Então, os objetivos dos nossos clientes fazem parte do processo.
do começo, do meio, do fim e não só da avaliação física. Então eles ficavam muito tensos quando chegava na data da avaliação física. Isso era muito ruim. E eu tinha que acabar com isso, tentar maximizar isso aí, fazer com que eles gostassem de cada momento que aconteceria dentro da avaliação física. E outro ponto que também me incomodava, e ficou muito claro para mim que me incomodava, foi quando eu conversei com meu amigo Ricardo Sala. Ele falou: Betão, você tem a sensação que quando você está fazendo avaliação física, você está perdendo uma aula com o seu cliente? Eu falei: tô. Então, eu faço assim, assim, assado. Ele me explicou, conversou comigo como ele fazia e eu coloquei o meu jeito de fazer avaliação física. Então, mais uma vez, aqui não sou dono da verdade, mas eu consigo te orientar com o tempo de experiência que eu tenho para fazer você faturar 5 mil trabalhando 5 horas por dia, o nosso duplo 5. Então, eu vou te colocar o que eu faço, mas você pode se adaptar ao que você faz de avaliação física dentro da sua academia com o seu cliente, mas eu quero que você só entenda o conceito, o que eu fiz para que eu conseguisse maximizar o tempo da avaliação, não ter a sensação que eu estou perdendo aula com o meu cliente, ficar 1h30 com o meu cliente dentro de uma sala fechada, ele querendo treinar e eu colocando número para ele. E fazer com que a avaliação física seja gostosa, seja legal, que ele entenda que é processo, não é a prova final, não é exame final, não é ali que se decide o que vai acontecer no ano inteiro. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto de tudo que eu quero que você entenda, é que você entenda o conceito e aí você coloque da melhor forma que você achar dentro do seu negócio personal trainer, é que eu dividi a avaliação física na semana da avaliação. Olha que legal. Semana da avaliação. Então, eu não faço um dia só de avaliação. Eu faço a semana, eu faço aquela semana ser meio que uma competição. Então é ele com ele mesmo. Então é a semana da avaliação. Ó garoto, ó garota, semana da avaliação, hein? Daqui 60 dias nós já estamos com a nossa semana da avaliação agendada. Ó, daqui 30 dias, hein? A nossa semana da avaliação. Ó, semana que vem, hein? Semana da avaliação física. Então, é uma semana. Vamos colocar isso na escola para você entender? Não é uma prova só. São várias provas, várias chances de você tirar uma nota boa. Somando essas notas, você vai conseguir um resultado melhor. É isso que eu fiz. Então, o que eu coloquei? Estúdio Espaço Infinity, é isso? Bem-vindo! Olha que legal, Estúdio Espaço Infinity. Então, o que eu fiz? Então, primeira etapa, eu dividi em 3 etapas. Se o cliente, eu atendo o cliente 3 vezes por semana, na mesma semana, ou 3 etapas com cliente que eu atendo 2 vezes por semana, quinta, terça e quinta, por exemplo, tá? Mas são 3 etapas. E o que eu coloquei nessas 3 etapas? Primeira etapa, eu coloco um teste para eu saber como está a frequência cardíaca do meu cliente, a pressão arterial do meu cliente, o duplo produto do meu cliente, quando ele está treinando comigo. É uma forma de eu monitorar os alunos que não são cardiopatas para saber qual é a mudança que acontece com o organismo dele durante o treinamento. Então, via de regra, eu tenho 3 medidas importantíssimas nesse processo. Então, na segunda-feira, por exemplo, eu vou avaliar com ele pressão arterial, sistólica, diastólica. Eu vou ver com o meu cliente a frequência cardíaca durante o exercício, repouso durante o exercício. E vou ver o duplo produto dele, que é o duplo produto, é a medida
onde dá a real intensidade dentro do sistema cardiovascular que eu estou analisando em esforço naquele momento. E aí eu tenho ainda de quebra a percepção subjetiva de esforço. Então, o que eu quero saber? Se durante o exercício eu estou tendo parâmetros normais de variação de frequência cardíaca, de duplo produto e de pressão arterial do meu cliente. Só para a gente deixar claro o que eu quero saber nessa avaliação no início do treino, no meio do treino e no final do treino, existe diferença? Tem que existir. Quais são essas diferenças? Se você pensar em pressão arterial, você tem a sístole, a pressão arterial sistólica, que é o maior número, né? Em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Então, 120 milímetros de mercúrio por 70 milímetros de mercúrio na nossa pressão diastólica. O coração está me informando, isso está me informando que meu coração está fazendo uma pressão de 120 para jogar o sangue para o sistema. E esse 70 é a resistência que o sistema faz na passagem desse sangue. Quando eu tenho a sistólica maior que a diastólica, eu estou circulando meu sangue de forma correta. Porque se eu tiver a frequência alta, 120, que é a força que o coração faz para empurrar, e a baixa, que é a resistência muito perto, 100, por exemplo, então está sendo muito difícil desse sangue circular. Por isso que é muito importante você ter uma distância entre a sistólica e a diastólica. Beleza, isso quando ele começa, né? Quando ele começa, tá lá. Primeira aula, segunda-feira, bonitinho. Frequência cardíaca de repouso, entre 60 e 100. É o parâmetro normal. Parâmetro normal, 120 por 70 da pressão arterial. E duplo produto. Duplo produto é a pressão arterial em milímetros de mercúrio vezes a frequência cardíaca. Me dá um número grandão de duplo produto. Então, partindo dessa base, né? Ele chega, eu já avalio isso. Pressão arterial, frequência cardíaca de repouso e pergunto como ele tá. Você tá bem? De uma escala de 1 a 10, você tá bem? Tá cansado? Tá com dor? Não tá com dor? E aí eu vou pro treino. Eu já tenho o treino montado, eu sei que na metade do treino, para eu conseguir validar isso aí, eu quero um exercício mais intenso, onde eu sei que a frequência cardíaca dele vai aumentar, onde a pressão arterial dele vai aumentar. Então, quando ele chegar no final do exercício mais intenso, eu vou lá medir de novo. Pressão arterial, frequência cardíaca, calcular o duplo produto. O que tem que acontecer? Parâmetro normal em atividade física, pressão arterial sistólica, que é a maior, tem que subir. Porque o coração tem que fazer muito mais força para suprir a musculatura periférica, né, que a gente está usando. Pode ser no exercício que eu estiver usando. A diastólica, o que tem que acontecer? Não é a resistência para essa passagem de sangue? Eu não quero que tenha resistência. Eu quero que deixe passar. Então, a pressão arterial sistólica tem que aumentar e a diastólica ou ela diminui ou ela se mantém. Se subir, é 10% do valor que começou. Por exemplo, 120 por 80. Começou com 80. Se essa pressão arterial diastólica subir para 88, né, que seria os 10% do 80, 88 tá bom, 90, tá bom, vamos arredondar. Agora subiu para 100, existe algo errado com esse sistema, eu preciso diminuir, fazer ele voltar, volta calma e levar isso para o cardiologista dele. É isso que eu quero saber. No esforço, a pressão diastólica, a sistólica está aumentando, a diastólica está se mantendo ou abaixando? Então beleza, então estamos no padrão normal de pressão arterial. E aí eu faço duplo produto para saber qual é a real intensidade que eu estou jogando naquele sistema. E aí eu faço a mesma coisa no final. E no final, o que me dá muitas vezes? Dá uma hipopressão, né? Comparado ao início. A pressão dele até diminui um pouco relacionada ao primeiro estágio, quando ele começou. Então, tem padrão normal? Tem padrão normal. Eu faço isso uma vez por mês, mais ou menos. Por quê?
Porque eu preciso saber se está tudo bem com a pressão arterial. A pressão arterial, a hipertensão, é uma doença silenciosa. Ela não dá muitos sinais. E você também, e na literatura não tem falando assim, ó, se você fizer isso 3 vezes por semana, você vai ter pressão arterial. Não, você pode levar uma vida normal, de repente sua pressão mudar, tá? Então eu tenho esse parâmetro com os meus clientes. Perfeito. Então nesse primeiro dia eu vou fazer isso. No começo do treino, no meio do treino, no final do treino. Perfeito. Isso então ele treinou aquele dia. Eu não mudei o treino dele. Eu só analisei 3 momentos. Então ele treinou, saiu de lá treinado. Não perdemos tempo, ganhamos tempo. Perfeito? Ele vem para a segunda aula na semana, vem para a quarta-feira. O que eu faço na quarta-feira? Eu vou para os parâmetros de força, flexibilidade, VO2. Então eu vou fazer teste de abdominal, se você fizer, teste de flexão de braço de 1 minuto, teste de flexibilidade, banco de Wells. Então eu vou fazer esses testes, né? Flexão de braço, abdominal e banco de Wells. Eu quero só ter um número para saber se ele melhorou. E se eu tiver uma mulher, para homem flexão de braço é muito legal. O que eu faço para mulher? Eu pego o mesmo parâmetro. Eu só quero saber se ela com ela mesma teve melhora. Então, a carga que ela usou no primeiro teste, ela fez leg horizontal ou leg 45 com 40 quilos cada lado e conseguiu 50 repetições. No segundo teste, se ela colocar a mesma carga, ela consegue mais repetições? 50, 60, tem cansaço envolvido, mas ela se preparou para aquela semana. Então eu tenho um comparativo dela com ela mesma. Também faço o teste de VO2. E o teste de VO2, você tem N formas de você fazer o teste de VO2. Qual que eu uso para mim que ganha tempo? Ó, eu tô querendo ganhar tempo. Não quero ter a sensação, não quero passar a sensação para o meu cliente que ele está perdendo tempo comigo, ele está ganhando tempo comigo. Eu faço o teste da Polar do OH1. Já teve pesquisas mostrando que comparando esse teste da Polar com uma aferição direta de VO2, ele chega muito perto, é uma relevância estatística muito boa do direto. Então é muito validado esse teste da Polar. Eu uso o OH1, mas você pode, qualquer Polar já tem esse teste, tá? E aí ele fica deitado, imóvel, por mais ou menos 5 minutos e me dá o VO2 e a classificação. Se é uma pessoa de terceira idade, se é uma pessoa que não gosta de correr, se é uma pessoa... eu uso esse teste. Se é uma pessoa que gosta de correr, por exemplo, um corredor, né? Você tem um corredor, coloca ele na esteira, faz o teste de 12 minutos da esteira, né? Faz ser gostoso para ele, para o seu cliente, ele achar que vai estar treinando. Ó, o último teste você fez assim, fez assado, você terminou com essa frequência cardíaca, com essa distância, como é que você acha que você vai hoje? Vamos ver se a gente melhora. Tem o teste do banco, que é um sobe e desce de 2 minutos. Aí eu só não estou confortável com ter certeza com os 2 minutos, tá? Mas depois eu vejo e falo para vocês. Mas é um teste curto, rápido também. Eu quero testes que sejam rápidos. Não estou colocando aqui que um teste é melhor que o outro, tá? Ah, aqui esse é melhor para VO2, não, aquele é melhor para VO2, esse é melhor. Não estou escalonando. Eu preciso ter um valor. E para eu comparar, eu preciso repetir o mesmo teste. Qual que vai ser o melhor? Sempre o direto, sempre o direto. Mas se eu não tenho esse direto, qual teste eu vou usar? Testes validados pela ciência, o que se adaptar à minha realidade. Que a minha realidade, para eu fazer meu aluno ganhar tempo, eu faço do Polar e também faço do banco às vezes. Se ele for corredor, eu coloco na esteira de 12 minutos. Tá? Tem o teste de caminhada de 1 milha também, tem N teste, tem bastante teste. Usa aquele que você achar melhor para a sua realidade. O que não pode acontecer? Você não avaliar VO2. Puta, não avaliar o VO2 aí é ruim demais. A única coisa que você não pode fazer é não avaliar o VO2. Você precisa ter um número onde mostre
qual é a capacidade daquele corpo de captar oxigênio, fixar o oxigênio, transportar o oxigênio e utilizar esse oxigênio dentro do organismo em exercício. Perfeito? Então eu tenho mais um parâmetro na quarta-feira. Tem os testes de esforço, de força, flexibilidade, teste de RM, se você também usaria nesse segundo dia, né? Porque o dia melhor para mim para treinar é quarta-feira. Você não está indo para o final de semana, nem vindo do final de semana. Quarta-feira é cheio de energia. Então você faz aqueles testes de esforço, teste de força, tá bom? Beleza. Então ele tem mais um dado. E aí o que chega na sexta-feira? Qual o melhor dia para você avaliar o seu cliente? Sexta-feira. Fazer adipometria, circunferência, onde é? Sexta-feira. Por quê? Porque ele veio do final de semana chutando balde, você vai fazer segunda-feira, tá inchado, ela tá inchada, ele tá inchado. Vai dar ruim. Nesse dia, olha, ele tá treinando legalzinho, já sabe que tá na semana de treino, semana da avaliação física, sexta-feira fecha pau, terceiro treino fecha pau. É diretaço. Eu vou colocar teste de circunferência, teste de adipômetro e dar o percentual de gordura de massa muscular. Quem treina 2 vezes por semana? Por que eu começo na quinta? Porque quinta, final de semana, vem terça, na quinta de novo que ele vai fazer o teste de adipometria e circunferência. Tá? Você usa adipômetro, você usa balança de bipedância, não importa. O que não pode acontecer? Jana, oi, tudo bom, Jana? O que não pode acontecer? Você não avaliar nada. Se você vai fazer adipometria, se você vai fazer balança de bipedância, você tem que repetir o teste para você ter uma validação. Então, você tem uma semana onde você analisa toda a evolução do seu aluno. E aí, o que eu faço nessa avaliação? Eu não coloco ele na sala, Janaína, eu não coloco ele na sala e vou para o adipômetro, vou para a circunferência, depois eu coloco os dados na planilha, na calculadora, no software que eu tenho. Não. Eu gravo. Todo celular hoje grava a voz. Todo celular hoje grava a voz. Então, o que eu faço? Eu coloco o celular para gravar na voz e falo: avaliação fulano de tal data. E aí, o que eu vou fazendo? Circunferência, já tem um passo a passo. Circunferência já começa pelo ombro, pelo tórax, pelo braço. Você vai fazendo a sua avaliação. Depois, adipômetro. Você vai narrando isso. Acabou a avaliação, acabou essa narrativa, acabou a avaliação. Isso leva 10 minutos. Seu aluno não pode ter a sensação que ele está perdendo o treino. Se jogar esses dados depois na planilha, no software e mostrar para ele, vai tomar o tempo dele. Você tem que maximizar o tempo dele. Ele não pode ter a sensação que está perdendo tempo com você. Gravou? O que eu faço daí? Chego em casa, aí eu coloco os dados na planilha, aí eu mando os dados para ele. Ó, você fez isso, aconteceu isso. E aí você pode tirar um dia só para fazer isso, você pode mandar para ele, mandar um áudio com um recadinho do coração, mas você teve maximização do tempo e ele levou isso na esportiva, uma semana de treinamento, uma semana de treinamento completo. E não perdeu um dia avaliando. Perdeu um dia avaliando, ele tem a sensação de perdeu o dia avaliando, putz, te lascou. E aí, o que aconteceu com isso? Eu consegui fazer com que eu maximizasse o tempo da avaliação. Então, meu aluno não sente mais que ele está perdendo um dia de treino. Porque eu não sei se você faria no mesmo dia. Não, vem num dia que não é seu treino para avaliar. E os outros alunos? Imagina, você faz isso numa semana. Vira um caos sua agenda. Então, a avaliação é no dia de treino. Mas sempre tinha a sensação que estava perdendo treino. Agora não perde mais. E nesse formato, separando por dias, analisando o que eu quero, ele fala, putz, estou na semana de avaliação. Ele treina melhor, ele come direito. Mas ele não vem comendo direito só naquela semana. Ele já vem comendo direito há 2, 3, 4 semanas, porque eu estou avisando ele.
60 dias, 30 dias, 15 dias, ó, vai ser a semana da avaliação. Você vai ter a semana da avaliação. E aí fica tudo show de bola, tudo bem. Perfeito? Então vamos recapitular aí o que acontece. Lembra, isso é o que eu faço, isso é a minha avaliação. Você tem outra avaliação, você tem outros parâmetros. Você pode usar polo que 7 dobras, 3 dobras. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você entenda qual é o conceito que está por trás disso. O que eu fiz para que eu conseguisse ter o meu aluno na mão e fazer com que ele sentisse que estava, putz, show de bola. E não que ele estava largado. Então, na recapitulação, o que eu peguei? Eu peguei a avaliação física e dividi em 3 dias e coloquei o nome de semana da avaliação. Se eu atendo meu aluno 3 vezes por semana, eu vou fazer segunda, quarta e sexta. Se eu atendo meu aluno 2 vezes por semana, eu vou fazer esses 3 dias na quinta, troca a semana, terça e quinta. Tá? Primeira etapa que eu uso. Eu quero saber se os parâmetros normais de pressão arterial, frequência cardíaca e duplo produto do meu aluno estão ok. Então eu tiro o primeiro dia, pego essas variáveis no começo do treino, no meio do treino, no final do treino. No meio do treino é aquele exercício mais forte, aquele que eu dou a pancada e quando eu termino o exercício eu vou lá e faço a mensuração. Pressão arterial, frequência cardíaca, duplo produto e percepção subjetiva de esforço. E tenho isso num relatório. No segundo dia, que é a quarta-feira, eu faço os testes de força, flexibilidade e de VO2. Esses são os testes que eu faço. Teste de flexão de braço, teste de abdominal, teste de carga nas pernas, banco de Wells e VO2 eu faço no segundo dia. E VO2 você escolhe o que você acha melhor. Você pode escolher tanto teste de esteira, teste de rua, teste de banco, teste da polar, o que você achar melhor. Mas tenta avaliar. Para no último dia, aí sim, que ele treinou bem, tá bonitinho, não tá inchado do final de semana, ela não tá vindo da semana da menstruação, tá bem, tá bonitinha, ali eu coloco o teste de circunferência, coloco o teste de adipômetro, coloco todos os dados que eu preciso para saber o real percentual de gordura e de massa magra. E desse jeito, acabei com aquela sensação ruim do meu aluno achar que está perdendo o treino e deixei esse processo de avaliação mais gostoso a cada momento para ele. Coloco o estudo num dado, coloco o recadinho do coração e entrego para o meu cliente. Perfeito? Espero ter ajudado você com esse conteúdo para que você organize seus processos dentro da avaliação física. Estamos lá me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem muito conteúdo aí, porque eu, Roberto Fernandes, personal, ensino você, personal trainer, que tem muito potencial e pouco sucesso, a ter um faturamento de R$5.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. Beleza? Bom, estamos chegando aí, bem legal, numa semana do dia 19 do dia 9 ao dia 13 de agosto vai ter a jornada duplo 5. O que é a jornada duplo 5? É a jornada onde eu vou te ensinar a prospectar cliente, a fidelizar cliente e você vai terminar essa jornada tendo tudo isso na mão e só repetindo para você conquistar um novo cliente, fidelizar um novo cliente. Até você conseguir ter um faturamento de R$5.000 trabalhando 5 horas por dia. Esse é o duplo 5 que eu falo. Então, do dia 9 ao dia 13 vai ter a jornada duplo 5. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar realmente como é que você faz os processos para você conseguir ter mais clientes e fidelizar mais clientes. Mas antes,
para eu conseguir fazer isso com você só nessa semana, nas 2 semanas anteriores, então vai começar na segunda-feira que vem, nessas 2 semanas vão ter lives todos os dias às 9h30, de segunda a sexta, onde eu vou colocar os conceitos que você precisa entender para quando chegar na jornada do Plus 5 você falar, agora entendi porque ele está falando isso. Beleza? Isso vai acontecer então na semana do dia 9 ao dia 13. E aí é só você acompanhar aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram o que vai acontecendo para a gente chegar tinindo para o final do ano. Beleza? Uma boa noite para você. Durmam bem. E quinta-feira tem mais. Quinta-feira, 9h30 da noite, tem mais uma live para a gente conversar sobre o que eu posso fazer para você para te ensinar a ganhar R$5.000 por mês trabalhando 5 horas por dia. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.